Bom, eu já queria pedir a você para pegar aí a sua Bíblia e abrir comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15. E aí, enquanto você vai manuseando a Bíblia e até localizar o texto, deixo aqui estender uma palavra direta de agradecimento à pastora Ana, pelo carinho, a gentileza. Eu sei que domingo é um dia que, tradicionalmente, o pastor da igreja fala ao rebanho, então, ceder o púlpito nessa manhã é um gesto de muita honra da sua parte para com a minha vida, e eu recebo isso com ação de graças, tá bom? Minha esposa esteve ontem à noite aqui com vocês, né? Minha irmã vai estar hoje à noite, é uma conferência de família, né? Glória a Deus. Deus seja louvado. E eu trouxe meu primo também, né? Então, né? Meu pai chega tarde, glória a Deus. Graças a Deus. Deixa eu cumprimentar todos os pastores. Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer cultuar a Deus junto com vocês, cumprimentar os voluntários, sempre servindo ao Senhor com alegria. Inclusive, vou dar a você uma oportunidade que talvez você não tenha tido esse mês ainda, honrar publicamente a vida desses voluntários. Vamos dar um aplauso pela vida dessa gente? Boa! Glória a Deus. Glória a Deus. Querida irmã Roberta também, né? Que tanto nos ajudou e foi extremamente útil para que tudo fosse muito bem cuidado também, para que eu pudesse estar aqui. Também minha esposa, minha irmã, meu pai, glória a Deus, meus tios. Receba também uma palavra de agradecimento, querida irmã. Capítulo 15 do Evangelho de Jesus segundo Lucas, versículo de número 11. Está escrito: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Quantos dizem amém esta manhã? Quantos dizem graças a Deus? Eu quero trazer a vocês uma palavra bastante pastoral. Eu hoje exerço um ministério como evangelista, por assim dizer, né, no sentido de que eu não estou servindo como pastor líder de uma igreja em particular, mas a minha formação ministerial, ela iniciou-se na igreja local e para a igreja local. Então eu carrego isso com muita força no meu ministério. Sobretudo nos dias de domingo, eu tenho uma particular preocupação e dedicação para esse tipo de mensagem, para esse tipo de sermão. Eu quero falar aos filhos da casa
essa manhã. Não só desta casa Lagoinha, mas aos filhos da casa do Pai. Quero falar a alguns filhos em particular que foram embora e hoje estão aqui visitando a casa. Mas quero também falar aos filhos que estão na casa, não pretendem sair da casa, mas precisam ouvir algumas verdades, para que de fato possam evitar que isso jamais aconteça. Jesus está de verdade bastante empenhado em fazer-se compreendido a respeito de uma lição nuclear que está presente nas 3 parábolas que estão na nossa Bíblia, no capítulo de número 15 do Evangelho segundo Lucas. No texto original, não aparecem parábolas distintas, separadas, mas uma única narrativa. Na organização da Bíblia que temos em mãos, são 3 histórias diferentes. Mas, de toda maneira, a prova de que esse era um assunto caro, um assunto importante para Jesus, é essa dedicação bastante grande que ele dá, a ponto de estar tão imbuído da missão de fazer-se entendido, que ele explora 3 diferentes áreas da vida social e familiar das pessoas que estavam ouvindo, para que não houvesse absolutamente nenhuma maneira, nenhuma possibilidade de alguém sentir-se excluído e não compreender o que Jesus estava falando. Então ele conta a parábola da dracma perdida. Todas as mulheres que estavam ali ouvindo Jesus podiam se identificar com muita facilidade e compreender a lição nuclear. Uma mulher perde uma dracma, uma moeda de valor, ela então varre a casa, afasta os móveis, muda-os de lugar e encontra aquela dracma. Tendo-a encontrado, ela chama as vizinhas e festeja por ter encontrado algo que se perdeu. Aí Jesus avança e conta a parábola da ovelha perdida. Então, todas as pessoas ali que tinham um conhecimento mínimo, seja pela vivência em particular, ou seja pela observação das questões campestres, pastoris, poderiam facilmente entender Jesus. E ele fala que a ovelha se perdeu, o pastor deixou o rebanho, foi até a ovelha, encontrou-a, pôs a ovelha em seus ombros, voltou ao redil. Quando voltou, deu uma festa em comemoração ao retorno da ovelha. E aí ele avança para a 3ª e última parábola, onde agora quem se fez de rogado não tem mais jeito. Quem se fez de desentendido não tem mais saída. Porque Jesus vai ancorar essa parábola dentro do núcleo de uma família e falar de um pai e de um filho. Ah, mas eu não sou pai. É filho de alguém. Não tem como não se enxergar nessa relação. Então Jesus conta esta 3ª parábola. Ela é mais extensa, ela tem uma narrativa mais extensa, mais robusta, porque, é claro, diferentemente de um objeto como a moeda ou de um animal irracional como uma ovelha, aqui estamos falando de um contexto familiar, aqui estamos falando de pessoas, portanto, há nuances espirituais, morais, éticas, emocionais, que não estariam presentes na história de um objeto perdido ou de um animal perdido. Quem está por aí, diga amém? Muito bom. Então, Jesus vai contar essa parábola e a ideia está muito clara. Falar sobre a perda, sobre o ir, sobre o se perder, falar sobre o retorno e falar sobre o comportamento que se espera quando há esse retorno. Que as 3 parábolas terminam com festa. Terminam com o jeitinho que esse culto dessa manhã vai terminar também. Glória a Deus. Então, não sai, tá bom. Então Jesus conta a parábola desse jeito.
E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Vamos começar a entrar aqui na questão. O mais moço deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem na herança. E o pai deu. E ele juntou tudo no outro dia e foi embora. Ah, pastor, não é possível que tenha sido assim. Não é possível que Jesus tenha desejado falar assim. Ele deve ter economizado um pouco as palavras. Ou então, já sei, deve ter faltado um cadinho de tinta na pena do evangelista Lucas. E aí ele deu uma resumida, porque não tem como Jesus ter colocado as coisas nesses termos tão resumidos. Não, tem sim. E a ideia de Jesus é exatamente essa. A ideia de Jesus é justamente retratar um pedido e uma despedida que se dão num pragmatismo assustador. O que Jesus quer de fato me fazer pensar e enxergar é uma relação que se desfaz com tamanha facilidade e com tamanha velocidade, a ponto de que qualquer pessoa que tenha zelo e apreço e amor pelo pai e pela casa possa olhar e dizer: não é possível. Porque o que Jesus quer é chamar a nossa atenção para relações que se desfazem com uma naturalidade e um pragmatismo que não podem ser tolerados. Ah, pastor, mas a vida hoje é assim. Pois é por isso que passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não passa. Pastor, mas a sociedade hoje é assim. Ok, é por isso que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. E você não é um mundão, você é um cristão. Então, como agentes do reino de Deus, como embaixadores do reino de Deus, há sobre nós um compromisso de estabelecer uma contracultura em relação à cultura desse mundo. Para onde é que as coisas caminham? Para as relações líquidas. Para onde é que as coisas caminham? Para cada vez mais falta de empatia, de misericórdia. As relações tendem a se tornar cada vez menos profundas, consequentemente cada vez mais rasas, cada vez mais líquidas. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer: isto vai ficar da porta para fora. Porque da porta para dentro eu estou requerendo dos meus filhos compromisso, profundidade, zelo, amor e temor nas nossas relações uns para com os outros e sobretudo na nossa relação para com o nosso Pai. O que estava acontecendo com aquele jovem é que, nas palavras de Jesus, ele teve a capacidade de propor ao pai que ainda em vida desse a ele a parte que lhe pertencia, para que de uma maneira tão simples como a que você coloca uma tomada e tira, ele fosse desligado das funções da casa. É esse tipo de coisa que o inimigo da nossa alma quer nos fazer pensar que seja possível. Ligar e desligar, fazer e desfazer, estabelecer e desestabelecer com muita facilidade. Mas eu estou pregando aqui na manhã desse domingo para filhos que estão tão profundamente relacionados com a casa do Pai, que nem ventos, nem contrariedades de opinião, nem coisas que não aconteceram talvez como eu gostaria que acontecessem, não terão a capacidade de me remover de um lugar e de um assento que o Pai, na sua misericórdia e eterno desígnio, me conferiu me assentar. Eu estou aqui porque Ele me garantiu um lugar, porque Ele me amou, porque pagou um preço por mim, e nada nem ninguém vai ter o poder de me arrancar da casa do meu Pai. E quem concorda com isso, diga graças a Deus essa manhã. Você reparou que ele olhou para o pai e disse: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Repete comigo então. Ele tinha uma parte, mas não era parte. Existe uma diferença muito grande entre ter parte e ser parte.
Enquanto que ter parte de algo diz respeito meramente a uma cota, participação, ação, ser parte significa confundir a sua vida, a vida de outro. Quando nós reduzimos a nossa relação com a casa do Pai a ter parte nela, e o que é ter parte nela? A cadeira que eu sempre me assento. Os costumes que eu vou contraindo e reproduzindo sistematicamente, friamente. A rotina que eu estabeleço e vou repetindo friamente, sistematicamente. O adesivo da igreja que ponho na janela. Estas coisas, se forem apenas elas, não têm força suficiente para sustentar ninguém. Você e eu não podemos nos reduzir a ter uma parte. Nós precisamos ser parte. Somente sendo parte da família, você vai contrair pela família o temor e o zelo para não se desfazer dela, jamais lutar por ela, brigar por ela, lutar pelo seu direito e dever de permanecer dentro dela. O mundo quer cada vez mais relações que se fazem e se desfazem, se conectam e se desconectam. Está dando lucro? Eu fico. Não está dando lucro? Eu saio. Está tudo muito bem? Eu fico. Não está tão bem? Eu saio. Esta relação não vai entrar pelas portas dessa casa. Aqui não é lugar de acionistas, aqui é lugar de filhos. Glória a Deus. Filhos não saem da casa a depender das movimentações favoráveis ou desfavoráveis. Filhos não se desvencilham da casa a depender de que as coisas estejam aparentemente muito bem ou aparentemente não tão bem. Filhos não exploram o sucesso e abandonam no fracasso. Filhos não são aliançados de forma ostensiva. Quando tudo está muito bem, eu faço absoluta questão de dizer que sou, faço absoluta questão de ostentar que sou. Mas se de repente um vento está soprando, alguma coisa não está muito bem compreendida na mídia, alguma coisa está, e de repente eu começo a ocultar as minhas relações e começo a me constranger e não ser mais tão ostensivo na forma de declarar que sou filho da casa. Mas esse tipo de sentimento pequeno, esse tipo de sentimento que não é coisa de homem e nem é coisa de mulher de Deus, não terá lugar no nosso meio. Isso não é sobre uma camisa que se veste, um adesivo que se cola. Isso é sobre uma identidade. Identidade não tem a ver com sazonalidade. Identidade é hoje, vai ser amanhã, vai ser depois e vai ser depois também. Eu sou servo de um mesmo Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Quem está nisso para a glória de Deus, se expresse de alguma maneira aí, por favor. Esse filho, de uma maneira assustadoramente prática, líquida, ele vai olhar para o pai e vai dizer: dá-me a parte dos bens que me pertencem, porque eu tenho parte, mas não aprendi a ser parte. O pai vai pegar a parte dos bens e vai entregar para ele. E ele não vai demorar muito a usar aquilo como um veículo, um combustível, para de uma vez por todas sair da casa. Os pés daquele filho vão levá-lo para fora da casa. Mas escute o que eu vou lhe dizer aqui e agora. Nunca os pés saem antes de ter saído o coração. O primeiro a sair não são os pés. Quem sai primeiro é o coração. E eu vou dizer uma coisa aqui. Existem pessoas cujos pés ainda estão, mas o coração já foi. E se você não trouxer teu coração de volta, teus pés são os próximos a sair. Deus me trouxe aqui essa manhã para dizer uma coisa. Traga seu coração de volta para casa. Não ache que, depois eu lido com isso, depois eu vejo isso. Não permita que questões vão se enraizando no seu coração e levando o seu coração dia após dia para mais longe. Porque talvez você pense, não vai acontecer comigo. Vai sim, se seu coração já foi, seus pés vão logo atrás. Os pés não ficam longe do coração por muito tempo. Alguém ainda está por aí? Estão me ouvindo bem todos? Eu acho que eu gritei um pouco, eu sou assembleiano, eu sou terrível. Eu gritei um pouco, assustei o pessoal do som, acho que vai estar tudo bem por aí. Estão me ouvindo bem? Então, por favor, olha para o seu vizinho e diga: os pés
nunca ficam longe do coração por muito tempo. Se o coração for embora, os pés vão logo atrás. Mas se o coração ficar, os pés também vão ficar. Então traga seu coração de volta e seus pés vão permanecer na casa também. No outro dia, o filho ajunta o que agora a Bíblia vai chamar de tudo. Repare que no verso anterior, as Escrituras dizem que ele menciona a sua herança, referindo-se a ela como parte, portanto, de um todo. Então a família, preste atenção, esse raciocínio é importante, a família, ela tinha um patrimônio. Isso é o que eu vou chamar de o todo. Como é que é o nome? Aí ele diz assim, eu quero sacar a minha parte de dentro deste. Aí o pai vai, tira a parte dele, de dentro daquele todo e dá a ele. Aí no outro dia, olha o que está escrito. E ele ajuntando tudo. Porque agora, aquilo que está diante dele ali, aquele saco de dinheiro, eu não sei o que é. Mas agora, aqueles papéis, aquilo que está diante dele ali não é mais parte. Aquilo que está diante dele ali agora é tudo. E eu queria que você atentasse muito bem para uma coisa que eu vou lhe dizer, porque é aqui que mora o perigo e a destruição de muitas pessoas e de muitos bons futuros. Quando eu troco ser parte de algo em prol de ser o gestor do meu tudo. A grande maioria das catástrofes ministeriais que ocorrem todo dia, Brasil, Europa, América fora, são oriundas desse sentimento. Qual o sentimento? Alguém achou pouco ser parte, quis ser gestor do seu tudo. O grande problema da ambição de ter tudo e de ser o gestor do seu tudo é que nós ignoramos que enquanto éramos parte de algo, a responsabilidade do peso e da gestão estava sobre ombros mais fortes do que os nossos. De quem? Do Pai. Mas quando a ambição de viver uma história, a ambição de viver uma suposta visão toma a minha vida, aí eu não quero mais ser parte de algo. Eu comecei a achar aquilo pequeno, comecei a achar que eu sou teologicamente mais competente do que aquele contexto de todo. Eu sou financeiramente mais competente do que aquele contexto. Então me empobrece ser parte, me apequena ser parte, me diminui ser parte. Eu tenho muitos talentos, não vai embora agora não. Eu tenho muitos talentos para ser parte, eu tenho muito dinheiro para ser parte. Eu tenho 30 anos de Europa, não dá para ser parte. Eu tenho muita teologia para ser parte. Aí quer ser gestor do tudo, mas coloca sobre ombros fracos e colapsa na próxima esquina. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é por acaso que o pai gostava tanto e queria tanto que você continuasse sendo parte. É porque o pai conhecia a força dos seus ombros. Ele sabia que o dia que você quisesse colocar mais peso do que tinha até então, você não ia suportar. Foi por isso que o pai, durante tanto tempo, segurou você, bancou você. Foi por isso que o pai fez tantos esforços para que você se sentisse parte. Por isso que o pai sempre foi tão generoso, sempre cercou você de gente tão boa, sempre encaminhou você, direcionou você para lugares tão saudáveis, porque o pai conhecia que você não tinha estrutura para lidar com certas coisas, mas a ambição de alguém falou mais alto, a vontade de alguém de ser gestor do seu próprio tudo, de ser o manda-chuva da sua própria estrutura, foi tão grande que fez sua mochila e foi embora. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui para lhe dizer, enquanto tu estás aqui, tu estás guardado, protegido, inclusive guardado e protegido de você mesmo. Porque quando alguém se acha coisa grande demais para ser parte,
e sai de debaixo do guarda-chuva do pai para viver a sua história de independência e rebeldia, talvez sustentado pela falácia de que está debaixo de uma nova visão, um novo tempo, que precisa viver, precisa conhecer, precisa experimentar, mas só sobreviveu até aquele dia, porque o pai estava com o guarda-chuva aberto em cima. Não fosse a misericórdia do pai, não fosse a ajuda do pai, não fosse a tutela do pai, não fosse o telhado da casa, não fosse a força dos irmãos, não fosse o poder da mesa da Santa Ceia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Já teria morrido, já teria divorciado, já teria acabado com tudo, mas de repente o sentimento de autonomia, o sentimento de super, o sentimento de que isso aqui ficou pequeno para mim, toma a vida e tem que ir embora para viver a sua história, para empreender seu grande negócio, para abrir sua própria igreja. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: eu conheço a tua estrutura, fica debaixo do telhado da casa do Pai. Larabacante orebaia. Quando ele junta tudo e sai que sai, né? Com a corda toda, dinheiro no bolso, herança nas mãos, vai para uma cidade longínqua. E é curioso que mesmo sendo uma cidade distante, ela prospectou-se na vida daquele jovem. Ele tinha notícias sobre a cidade distante. Num mundo onde não havia internet, onde não havia todas as coisas que há hoje, a cidade se prospectou. Ela deu um jeito de fazer-se conhecida. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. De coisas boas, às vezes a gente fica tendo que se dar o trabalho de saber as coisas boas que estão acontecendo. As ruins, as ruins são como água, que acham um caminho em qualquer terreno para chegar onde quer. Aquela cidade se prospectou, se anunciou, se ofereceu, enviando talvez para a caixa de correio do filho pródigo seus cartões postais. Mas o que é interessante sobre cartões postais é que eles sempre são um ângulo intencionalmente escolhido por quem quer mostrar só o que quer mostrar. Eu vivo na cidade do Rio de Janeiro. Tem carioca aí? 5, muito bom. Não vou perguntar pelos mineiros, porque não queremos ser humilhados. Aleluia. Então eu moro na cidade do Rio de Janeiro, e é uma cidade de muitos cartões postais, mas eu conheço a cidade. E obviamente eu sei que não limitam-se apenas aos cartões postais o que é a cidade. Mas não é sobre o Rio de Janeiro, é sobre qualquer cidade. Qualquer cidade só vai vender a imagem do que quer mostrar e vai ocultar suas valas, seus esgotos, seus chiqueiros. Eu queria que você se atentasse hoje, porque é inacreditável que eu tenha que vir aqui te dizer isso. Na verdade, a idade que você tem, a maturidade que você tem, seja de vida, seja de evangelho, já era para você saber. Mas, ok, vamos lá. Essa cidade longínqua que está te prospectando, que está querendo te ganhar, só está te mostrando a parte boa que ela tem. Está escondendo os valados, está escondendo o esgoto e está escondendo o chiqueiro. As pessoas que querem ganhar você, depois de terem ganhado sua confiança, minarem tua fé, tua espiritualidade, tornarem você uma pessoa que relativiza tudo, que já não tem mais fé, esfriar. Essas pessoas não vão mostrar isso de primeira. Essas pessoas que são frias, que esfriaram na fé, que relativizam tudo, elas não vão mostrar o jogo todo, elas vão mostrar seus cartões postais mais bonitos, suas fotos com melhores filtros. Só que eu olho para esse texto e eu descubro que, não muito tempo depois da chegada
do filho pródigo na cidade que mostrou seus melhores ângulos nos cartões postais, houve uma grande fome na terra. E ele começou a padecer necessidades. E alguém vai dizer: pastor, eu conheço a história, hein? Peraí, ele passou necessidades porque ele perdeu tudo. Não. Ele passou necessidades porque a terra entrou num período de fome. Eu quero que você entenda uma coisa. Se ele perde tudo, mas se ele está numa terra próspera, a prosperidade da terra derrama sobre ele. Só que ele não tinha nada e escolheu um lugar que nada tinha. E como cego não guia cego, os dois foram para o precipício. Então eu preciso dizer a você com muito carinho que Deus é especialista em rasgar o cartão postal e mostrar o esgoto da cidade. E eu vim de Deus aqui com autoridade da parte do Espírito Santo que me chamou desde o ventre da minha mãe para dizer que ainda neste mês, pastor, você não sabe que dia é hoje? Não sei. Ainda este mês de novembro, Deus vai rasgar alguns cartões postais e vai mostrar verdades sobre alguns lugares e pessoas que você estava prestes a escolher. Eu vim aqui declarar que o espírito do engano não terá lugar na tua vida. Eu vim aqui declarar que todo contrato de promessas boas, mas de linhas pequeninas, de letras minúsculas, que esconde seus reais motivos e suas armadilhas retóricas, não vai ter a tua assinatura. Deus vai tirar a máscara, Deus vai mostrar a verdade, Deus vai arrancar cartão postal, e tu não serás enganado assim, diz o Pai nessa manhã de domingo. Se eu colocasse hoje um contrato na sua frente, quem sabe ler, levante a mão. E quem sabe ler por trás das letras? Pastor, existe essa habilidade de ler por trás das letras? Existe. Ela chama-se discernimento de espíritos. O discernimento de espíritos é a capacidade de ler atrás das letras. Eu estou declarando aqui, não vim brincar, eu vim de muito longe. Eu estou declarando aqui que vai ter gente que vai levantar de uma cadeira, sair de uma reunião e vai deixar papel e caneta em cima da mesa e não vai assinar. Ebai, celebre a raçuia. Vim aqui dizer que tem gente que essa semana marcou encontros, mas não vai comparecer. É que você não entendeu que essa era uma boa notícia, pareceu coisa de furão. Mas esse encontro você vai furar com o maior prazer. Sabe por quê? Porque Deus vai mostrar a verdade por trás de pessoas que estavam enganando você com filtros de rede social, com falas habilidosas, com encantamentos malignos, mas o Senhor vai te mostrar a verdade sobre o caráter e a personalidade de certas pessoas, e encontros que foram marcados essa semana, você não vai comparecer, e isso vai ser escape e livramento para a tua vida e para a tua casa. Tem alguém comigo essa manhã de domingo para fazer um barulho de glória a Deus? Agora que a máscara da cidade caiu e ela se mostrou tão decadente quanto ele, são dois miseráveis, ele e a cidade, ninguém alimenta ninguém, não tem troca. Veja, você não está sentado do lado de uma pessoa que tem tudo o tempo inteiro. Nós temos nossos déficits. Mas o que nos diferencia em relação a quem está escolhendo as cidades longínquas? É que existem momentos que eu entro aqui na casa do Pai com algumas pobrezas. Ou seja, alguns índices, níveis na minha vida, em algum momento, eles abaixam. Só que os níveis dos celeiros da casa sempre são maiores do que os meus. Então aquilo que eu entro aqui em falta, a casa sempre tem em abundância. Nós não somos melhores, só fizemos uma escolha mais inteligente. Quem está aí para dizer graças a Deus essa manhã? E aí de repente, ele não tem,
A cidade não tem, ninguém tem, e ele começa a passar necessidades. E é aqui que aquilo que parecia ser uma descida, um declive de 0 a 100, até o chiqueiro, porque eu já vou lhe adiantar. Esse moço de família judaica, porque é o contexto, com pai, com ensino, com tradição, ele vai parar na beira de um chiqueiro desejando comer comida de porco. Mas antes de que você observe o declínio dessa forma, é preciso observar que houve um ponto de parada. E esse ponto de parada foi que, na verdade, desenhou o declínio do jeito que foi. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Veja o que diz o texto. Quando ele começa a padecer necessidades. As dele foram uma. Eu tenho as minhas. Você tem as suas. Alguém aqui não tem necessidade de comida, mas está com necessidade de afeto. Alguém aqui não tem necessidade de afeto, mas anda com necessidade de dinheiro. O fato é que as necessidades são parte da vida. Em algum momento elas podem se apresentar. É só comigo ou com mais alguém que está aqui? São faltas que a gente sente. Falta disso, falta daquilo. E quando ele começa a padecer essas necessidades, diz a Bíblia desse jeito: se você for embora, volte agora. E foi a um cidadão daquela terra. Esse cidadão não veio de lá da casa dele junto com ele. Esse cidadão é daquela terra, é um nativo. É um filho da terra, é um cidadão da terra, é um nativo da terra. O jovem vai e conta para o nativo, para o filho da terra, para o cidadão da terra, sobre a sua necessidade. O que o nativo faz? Aponta e diz: está vendo os porcos? Vai para lá cuidar deles. Então, entre a casa do pai e o chiqueiro, existiu um ponto. Entre a casa do pai e o chiqueiro, existiu uma influência. Entre a casa do pai e o chiqueiro, teve um ponto de parada para a abertura do coração para o cidadão da terra. Eu quero que você preste muita atenção no que vou dizer agora. Eu não demoro muito mais a terminar, mas eu queria que você olhasse para mim aqui e compreendesse uma coisa. Cuidado quando você fala das suas necessidades para o cidadão da terra. Porque o cidadão da terra tem a ética da terra, a moral da terra. O cidadão da terra tem a espiritualidade da terra, a visão da terra, o coração da terra. Contar as suas necessidades para um cidadão da terra é esperar que ele dê conselhos da terra, recomendações da terra. Mas quando você consegue compreender o perigo que é abrir o seu coração e falar das suas necessidades para o cidadão da terra, você prefere até lidar com elas sozinho, até que teu caminho cruze com o de um cidadão do céu. O que você espera ao contar suas necessidades de natureza financeira para um cidadão da terra? Sabe qual tipo de cartão de visita as pessoas dão? Dos lugares que elas frequentam. As pessoas só derramam sobre as outras o líquido ou o conteúdo do qual elas estão cheias. Quer falar de fome com o cidadão da terra? Chiqueiro. Quer falar sobre abstinência sexual com o cidadão da terra? Adivinhe qual cartão de visita ele vai te dar. Quer contar sobre a sua luta para continuar santo para um cidadão da terra? Você acha que ele vai te sugerir uma campanha de oração? Ô rapaz, ô moça, você que está lutando, está desejando chegar ao casamento, guardando a sua castidade, guardando a sua... Mas com aquela cidadã da terra que você elegeu como sua confidente, você acha mesmo que vai chegar virgem no casamento? Um glória a Deus, um aleluia, lá no Kids. Você quer empreender com legitimidade?
Você quer empreender com correção, com lisura. Mas você fala sobre isso com o cidadão da terra. O cidadão da terra conhece os meios da terra, as negociatas da terra, as mesas da terra, os subornos da terra. Você acha que o cidadão da terra vai te convidar para vir no CRI? Ou o cidadão da terra vai te apresentar os esquemas da terra? Agarra a mão da pessoa que está do teu lado, antes que ele desista, finja que está muito apertado e vai embora. Dá uma chacoalhada nele e diga aí, vá achar um cidadão do céu para você abrir seu coração. Cidadão da terra tem conselho da terra, ética da terra, lógica da terra. Oh, os chiqueiros estão esperando os filhos que param para abrir o coração para quem não deve. Mas quem guarda o coração nunca vai conhecer a beira do chiqueiro. Procura uma moça crente para você conversar, menina. Procura uma moça crente para você conversar, menina. Procura um rapaz maduro, crente, para você trocar ideia, moço. Procure um empreendedor cristão. Procure um empresário crente que tem princípios. Abra seu coração com ele. Enquanto você parar em qualquer esquina e rasgar a tua alma e falar das suas dores para qualquer cidadão da terra que cruze o teu caminho, você vai andar à beira do chiqueiro o tempo inteiro, flertando com a imoralidade, flertando com a ilegalidade, cheio de desejos e aspirações por aquilo que não é puro, por aquilo que não é santo. Por quê? Porque você está parando para falar com as pessoas erradas. Porque você se abre para as pessoas erradas. Porque você elege como confidente gente que não tem o mesmo espírito que você, não foi lavado pelo mesmo sangue que você. Eu não vim aqui pregar isolamento, mas vim aqui dizer para você que certas coisas continuam sendo como sempre foram. E o que, pastor? Luz é luz, treva é treva. E a Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Pastor, então eu não vou me socializar, não estou falando de socialização, estou falando de comunhão. O problema é que a gente começa sendo sociável e termina com aliança. Existem coisas que cabem dentro do espectro da socialização, mas não cabem dentro do espectro da comunhão. Existe gente com a qual você vai se relacionar no âmbito social, mas não pode ter comunhão. Mesa não é para você colocar qualquer pessoa. Convívio com os seus filhos. A quem você está expondo a educação dos seus filhos? A pessoas que partilham da mesma fé que você, que têm os mesmos princípios e valores do que você, ou você só está avaliando quem tem o diploma mais qualificado, mas não está preocupado com a fé que essa pessoa tem? Glória a Deus aqui, aleluia. O cidadão da terra olhou e falou assim, vai lá, apacenta os porcos. Aí ele foi. E eu aqui começo a encerrar. Ele foi. Chegou lá. E a Bíblia diz desse jeito. A forma como as coisas aconteceram. O Espírito. A Bíblia olhou dentro do coração dele. E contou para nós o que estava acontecendo. E desejava comer. Melhor, voltando. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Eu tenho duas coisas para falar sobre isso aqui e encerro. Primeira, desejava. Em algum momento a Bíblia diz que ele chegou a comer alguma bolota de porco, sim ou não? Sim ou não? Ou de novo. Em algum momento a Bíblia diz que ele chegou a comer alguma bolota de porco, sim ou não? Sim ou não? Então chegou-lhe ao estômago? Chegou-lhe ao estômago? Mas chegou-lhe ao? Porque ele desejava. Existem estômagos que não provaram certas coisas, mas o coração já provou. Eu vou seguir a mesma linha lá do início. Quando o coração prova e insiste em querer, o estômago é o próximo a receber o mesmo conteúdo. Deus quer que você, pela palavra e pelo Espírito,
esvazie-se de certos desejos, porque logo após eles, você não sabe o que vem. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E aqui vem o ponto 2 e final. Porque a Bíblia está dizendo uma coisa que eu queria muito que você se atentasse. Porque é a mesma coisa, numa relação diferente com indivíduos diferentes. É a mesma coisa, indivíduo 1, indivíduo 2, relacionando-se com essa mesma coisa. Que coisa é essa, pastor? As bolotas. Preste atenção. Vamos ver como é que a Bíblia fala que o filho, o indivíduo 1, se relacionava com aquilo ali. A Bíblia diz, desejava encher o estômago. Desejava o quê? Só que quando chega a vez do porco, a Bíblia diz, as bolotas que os porcos comiam. Por que a Bíblia não disse que o filho desejava comer? Por que a Bíblia disse encher o estômago? Porque se a Bíblia dissesse que o filho desejava comer, a Bíblia estaria dizendo que para o filho aquilo ali era... Vamos de novo. Segura só um pouquinho o teclado, só um pouquinho, a gente já encerra juntinho já. Olhe para mim. Se a Bíblia dissesse que o filho desejava comer as bolotas, a Bíblia então estaria dizendo que aquilo dali para o filho era... Vamos lá, gente, é isso aí, não fica com medo não. Que era... Mas não é comida para o filho. Então a Bíblia diz, a única forma de um filho se relacionar com isso é enchendo o estômago. Vai ser só preenchimento tolo de espaço vazio. Não melhora, não edifica, não fortalece, só preenche tolamente espaços vazios. Só que quando chegou a vez do porco, a Bíblia diz que os porcos comiam. Por quê? Porque para o porco aquilo ali é... Como uma mesma coisa pode ser encheção mera de estômago para um e comida para o outro? É que depende do organismo de cada um. E Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa. Aquilo que é comida para o porco não pode ser necessariamente chamado de comida para o filho. A forma como algumas coisas são rotuladas pelo mundo não significa que para nós sejam estas coisas. Pastor, você pode explicar melhor? Com todo prazer. Não é porque alguém diz que algo é cultura que necessariamente o é. Existem coisas sendo chamadas de cultura que para os filhos são mera encheção de espaço vazio. Deus me trouxe hoje aqui para dizer uma coisa muito importante. A minha igreja não pode entregar nas mãos de um mundo caído a autoridade de dizer o que é comida e o que é lixo. Quem diz o que é comida e o que é lixo é a palavra que te lavou. Alguém trouxe Bíblia? Pega agora, por favor, vai ficar lindo isso aqui, quer ver? Ó? Levanta ela o mais alto que você puder, levanta, porque você tem nas suas mãos o código e o manual que rege a vida de alguém que quer agradar a Deus e morar no céu. Então não são as publicações do mundo, não são as publicações das academias, não são as publicações das sociedades filosóficas que vão dizer o que é cultura, que vão dizer o que é lícito, que vão dizer o que é aprovável, que vão dizer o que é bom de se colocar dentro de casa. Eu ainda sou regido pela palavra de Deus, e se mais alguém também é, por favor, dê um grito de glória a Deus essa manhã aqui. Pedagoga da escola do seu filho pode ser pós-graduada, mestrada, doutorada nas maiores faculdades do mundo. Mas se no coração e na mente dela ela estiver enviesada pelo espírito caído desse mundo, se na mente e no coração dela ela for cética, ela for descrente da existência de Deus, então o que ela aponta precisa ser questionado e criticado com sabedoria, inteligência e espiritualidade. Pare de comer qualquer coisa só porque o pedagogo disse que é comida. Ei, jovens cristãos,
Pare de consumir qualquer conteúdo só porque o professor disse que é arte. Um glória a Deus, um aleluia no Kids. Pare de assistir qualquer filme só porque o professor disse que é cool. Pare de começar a colocar na sua mesa coisas que foram rotuladas pela sociedade como comida, mas que nos princípios e valores de quem tem um organismo santo, são para ser jogados na lata do lixo. Oh, eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui para dizer: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, diz o Senhor. Pastor, então está anotado. Vou sair daqui para transformar o mundo. Não, quando foi que eu falei isso? Você falou agora no versículo. Eu não. É o que está escrito na Bíblia. Na minha não está escrito não. Vou repetir para você o versículo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da minha mente não implica em mim a responsabilidade de transformar o mundo. A renovação da minha mente implica em mim a transformação de mim mesmo. Nós falamos sobre transformações macro e não estamos fazendo as transformações micro. Nós falamos sobre o sistema de educação do país e falhamos com a educação dos pirralhos de dentro da nossa casa. Nós, e eu digo de Brasil então, eu falo de cadeira, né? Como nós somos impetuosos para criticar aquilo que emana dos poderes. Agora, que coisa, que absurdo, o Ministério da Educação liberou não sei o que para dentro das escolas. Você está preocupado com as pautas da educação vindas pelo Ministério da Educação. Ok, muito bom. Mas só não está muito coerente com o fato de você pegar um celular e um tablet e dar na mão de um pirralho de 5 anos e não controlar o que ele assiste. Você está preocupado com aquilo que o ministro da Educação está deliberando sobre o país, mas você não controla o conteúdo que o seu filho assiste dentro da sua casa. Tem que ter muita coragem para ver um rótulo escrito cultura e olhar e dizer lixo. Tem que ter muita coragem para ver um rótulo escrito aproveitável e você olhar e dizer desprezível. Mas isso é a contracultura que a igreja tem a missão de estabelecer nesse mundo. E eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, que em tempo seus olhos se abrirão, em tempo seu entendimento se esclarecerá, e toda a contaminação que estava por entrar na sua vida, na sua casa, nas suas redes sociais, na sua mesa, vai ganhar o lugar que ela merece. Qual, pastor? A lata do lixo, para a glória de Deus. E quem está comigo ainda, solte meia dúzia de aleluia, uns 10 brados de glória a Deus. Fica de pé do teu lugar na manhã desse dia. Ore maracala maramaché. Quando o filho pródigo se vê naquela condição, ele diz: que? Para! Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu vou chegar lá, não vou maquiar nada, eu vou dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ah, agora ficou bom. Agora tem mudança. Agora tem correção. Agora vai dar certo. Pastor, por quê? Porque veja o que ele está se propondo a pedir ao Pai desta vez. O pedido dele é: faze-me como um dos teus trabalhadores. Vamos colocar isso aqui de um jeitinho mais coloquial. Faz de mim. Faz de mim. Eu quero ser o que ele está pedindo. A última vez que ele esteve diante do Pai fazendo um pedido, o pedido dele foi assim: me dá.
Só que ele descobriu que mesmo ganhando tudo aquilo, ele não construiu identidade nenhuma. Ele teve tudo e não se tornou ninguém. Aí ele volta diante do mesmo pai a quem ele tinha pedido me dá, e ele troca o pedido. Ele diz assim: pai, faz de mim, porque eu descobri que bens não são tijolos para a construção de uma identidade. Eu não vim aqui para te pedir coisas, eu vim aqui para te pedir uma transformação de identidade. Faz de mim, porque aquilo que os bens não puderam fazer, uma identidade gerada pelo Espírito Santo faz. Pastor, não tive acesso, não tive isso, não tive aquilo, queria ter estudado ali, não estudei, queria ter feito isso, não fiz. Mas o poder do Evangelho constrói uma identidade firme e poderosa. Eu não vim pregar aqui a filhos que vão se levantar de qualquer maneira, eu vim pregar a filhos que vão se levantar com poder para governo sobre esse país e nesta cidade. Se alguém está me ouvindo, diga graças a Deus, por favor.